Olá, tudo bem? Hoje, em Geografia, nós vamos ver sobre a distribuição da população brasileira. Então, pega seu livro, abre na página 314 e vamos falar sobre esse assunto. Olha só, o território brasileiro possui uma área de 8.510.820 quilômetros quadrados. Bem extenso, né? Nele viviam em 2018 cerca de 208 milhões de pessoas, né? No ano de 2018 eram cerca de 208 milhões de pessoas. Imagina só a quantidade, né? Essa população está distribuída de maneira desigual pelo território do país. Então, a gente pode ver aí, ó. Existem áreas com maior concentração populacional e outras em que há poucos habitantes. Que áreas são essas? Nós podemos ver nessa imagem aí, e tem aí no seu livro também, na página 314, a imagem de Poços de Caldas. Olha só como é uma cidade grande, né? Muita gente, muitos prédios. Dá pra gente perceber que tem muitos moradores aí. E já no município de Munhoz, que também fica em Minas Gerais, olha só, já são casas mais afastadas umas das outras, né? Olha a diferença das cidades. Essa é a cidade de Poços de Caldas e essa é a cidade de Munhoz. Olha a diferença, uma diferença bem grande. Então a gente pode perceber que o quê? Em Poços de Caldas tem muito mais habitantes, né? Muito mais concentrada a quantidade de pessoas do que em Munhoz. Olha a diferença, uma cidade bem menor, né? Então vamos ver aqui. Letra A. Observe as fotografias A e B. Qual lugar cada uma delas representa? Falei, né? Poços de Caldas e o município de Munhoz. Letra B. Que elementos da paisagem indicam a maior ou a menor concentração de pessoas nos lugares retratados? O que a gente pode perceber como uma maior concentração? A quantidade de prédios, a quantidade de casas, né? O tamanho da cidade. E como uma menor concentração de pessoas, porque aqui na cidade de Munhoz a gente pode ver que é uma cidade menor, né? Nem prédios ela não possui, assim, né? Tão altos. Então, dá para perceber aí que a quantidade de pessoas que vivem aí é bem menor do que em Poços de Caldas, né? O município onde você mora possui paisagens semelhantes às mostradas nas fotografias? O nosso está mais para Poços de Caldas, né? Principalmente porque a nossa cidade fica aqui muito próxima da capital, que é Goiânia. E aí tem uma concentração muito grande de pessoas, vive muita gente. E então o nosso se assemelha mais a Poços de Caldas do que a Munhoz. Munhoz é uma cidade pequenininha ali, com poucos habitantes. Então vamos lá. O território brasileiro e sua ocupação. A ocupação das terras brasileiras, promovida pelos colonizadores, ocorreu de maneira progressiva, partindo do litoral em direção ao interior do território. O desenvolvimento de algumas atividades econômicas incentivou essa ocupação. A gente já viu em história um pouco sobre isso, sobre essa ocupação do território brasileiro. Quando os portugueses vieram, eles ocuparam mais a faixa litorânea, a parte do litoral ali. E depois, com a mineração, com outros objetivos, é que eles foram entrando mais para o interior, né, do nosso território brasileiro. Mas antes eles ficavam mais na área litorânea aqui, ó, na parte próxima ao litoral, entendeu? Esse mapa aqui dá para ver a população por estado no ano de 2000, né? Os mais populosos, que são esses de vermelho, né? Os não tem tanta concentração, aqueles mais ou menos, né? Populosos. E os estados com pouca gente são esses de amarelo, ok?
Então, dá para a gente perceber quais são aqueles que concentram mais pessoas, os medianos e os que têm os estados com menos quantidade de pessoas, né? Menos ocupação. Então, vamos ver aqui. Até o século XVII, a porção litorânea foi povoada por causa da exploração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar. Então, aqui, a gente pode até perceber aqui, ó, que a exploração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar era mais na faixa litorânea, mais próximo do litoral. E o avanço para o interior do território ocorreu inicialmente em função do desenvolvimento da pecuária, né? Foi a partir do desenvolvimento com a criação de gado, né? Criação de outros animais, é que eles foram entrando mais para o interior, né? A porção norte do território passou a ser conhecida e ocupada por causa da exploração das drogas do sertão. Quais eram essas drogas do sertão? Eram produtos nativos da floresta amazônica, por exemplo, urucum, guaraná, canela e outras propriedades medicinais também, né? Extraídos na época da colonização do Brasil. Então, aqui, no século XVIII, a pecuária e a mineração do ouro, não só a pecuária, mas também a mineração, que eu já expliquei para vocês também a história, como que ocorreu, né? O que acontecia nessa época. A mineração de ouro e diamantes impulsionaram a ocupação mais efetiva no interior do Brasil. No século XIX, essas atividades e também o cultivo do café e do algodão se tornaram os principais motivos dessa ocupação. Então, depois disso, já veio também o cultivo do café, o cultivo do algodão, e a gente pode perceber também, quando a gente viaja, passa nas estradas de Minas, dá para ver muitas plantações de café, porque até hoje é muito cultivado, né? Não só café, o algodão e várias outras coisas. Então, já na metade do século XX, o governo federal passou a implantar projetos de povoamento no interior do território. Aqueles lugares que não eram tão povoados, então eles implantaram uma maneira de povoar esses territórios, porque tinha alguns lugares que estavam muito cheios, né? E outros já não tinham tanta povoada, não era tão povoado assim. Então, o que aconteceu? Aconteceu a construção de Brasília, né? A nova capital do Brasil, que passou a ser a capital do Brasil. Porque lembra que eu falei? Foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro e depois passou a ser Brasília, que é até hoje, né? Também incentivou a mineração e promoveu a construção de rodovias para ampliar a integração entre as regiões centro-oeste e norte e o restante do país. Porque assim, lá era a construção, aqui já Brasília hoje em dia, né? Então, assim, promoveu também a construção das rodovias para interligar uma cidade a outra e ficar mais fácil de chegar de um lugar para o outro, né? Nós temos aí, na página 317, observe os mapas a seguir e responda as questões no caderno. Então, você vai copiar as perguntas e responder no caderno, tá? Pode copiar as perguntas de caneta e responder a lápis. Nós temos dois mapas. Brasil, principais atividades econômicas. Nós temos aí um mapa no século XVIII e outro mapa no século XIX. Então, nós podemos perceber aí o que era cultivado, quais as principais atividades econômicas, né? Ó, no século XVIII, tem aí uma grande quantidade de drogas do sertão, igual eu falei para vocês, que era, as coisas lá da floresta amazônica, né? Urucum, guaraná e outros tipos. Tanto que é lá nessa região do Amazonas mesmo, ó. Viu aí? Era a maior quantidade. Temos aí, ó, de azul a pecuária, de verde ouro e diamantes, de marrom algodão, que era pouco no século XVIII, pouquíssimo. Isso eu tô falando no livro de vocês, tá? Esse meu mapa tá parecido, mas tem algumas coisinhas diferentes.
E de rosa, nós podemos ver aí ó, na faixa litorânea, que aqui está, no meu mapa aqui está de roxo, a produção de cana-de-açúcar. Tá vendo aí? E no século XIX, tem algumas mudanças aí, ó. Aumentou a quantidade da pecuária, viu aí? Dá para perceber. Aumentou também a quantidade do cultivo do algodão. Aí já vem o cultivo de café, né? O fumo. Então tem algumas coisas aí que já foi aumentando também. E além das drogas do sertão, veio também a borracha, né? Que também é retirada lá na região amazônica. Então vocês vão responder aí. Letra A. Quais foram as principais atividades econômicas que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII? Bom, quais eram as principais atividades? Vocês vão ver aí no mapa do século XVIII, no primeiro mapa, e vai ver quais eram as principais, as que tinham mais, né? E vai colocar aí. Letra B. De acordo com o primeiro mapa, em qual porção do território o cultivo de cana-de-açúcar foi desenvolvido no século XVIII? Onde que está mais desenvolvido o cultivo da cana-de-açúcar? No interior do Brasil? Ou é mais no litoral, na faixa litorânea? Falei para vocês aí, né? Letra C. Quais atividades não eram desenvolvidas no século XVIII e que passaram a se destacar no século XIX? A gente também falou a borracha, por exemplo, né? Tem o café, o fumo, tem o mate, que tem aí no livro de vocês. Então, vocês vão ver o que que tem aí na legenda do segundo mapa e não tem no primeiro, que foi o que aconteceu, o que aumentou o cultivo. Letra D. De acordo com os mapas, cite o nome de algumas cidades já existentes em cada um desses séculos. Ó, no século XVIII e depois no século XIX, tá? Se precisar, pesquisa para você ver o que que é, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Até a próxima. Beijinho!